Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de redação, onde nós iremos fazer a resolução do módulo 30, que foi o módulo que trabalhamos na aula anterior. O módulo 30, que é o módulo de produção de textos, nós vimos a reportagem, vimos várias reportagens e aqui as características desse gênero textual. Eu trouxe novamente para vocês, olha só, a reportagem como a notícia relata fatos reais e tem a finalidade de informar, destina-se a um grande número de pessoas e pode ser encontrada em jornais, em revistas e na internet. Eu trouxe também na aula anterior a diferença entre reportagem e notícia, lembram? Vamos lembrar aí da diferença entre as duas. E eu trouxe de novo, a reportagem tem como características noticiar, comentar, interpretar um acontecimento, trazer informações mais detalhadas, que as notícias. Olha aí a primeira diferença. A notícia, pessoal, sempre vai ser de algo novo, A reportagem não. A reportagem vai ser de algo, pode ser de algo muito antigo, algo novo, tanto faz. A reportagem tem detalhes, tem mais informações do que a notícia. Você pode iniciar informando o que, quem, quando e onde. E aqui algumas características da reportagem. A reportagem é também um texto jornalístico. Assim como a notícia, a reportagem também pode ser considerado um texto jornalístico. Bom, as imagens têm muita importância, tem duas funções complementares. Ela tem a função de atrair o leitor e ela tem a função de enriquecer, trazer mais detalhes para esse texto. Por isso que eu trouxe para vocês aqui o conceito, que foi o mesmo que eu trouxe na aula anterior, de infográfico. O infográfico é a apresentação de informações com preponderância de elementos gráfico-visuais. Você pode fazer um infográfico, observe, tem letras, tem a linguagem oral e tem a linguagem visual, que é a linguagem não verbal, A linguagem verbal e linguagem não verbal no mesmo cenário, no mesmo texto aqui. Por exemplo, o cérebro aqui se exercitando, e aqui nós temos o nome, exercite sua mente. Aí nós temos aqui um infográfico. Isso é um infográfico que é muito importante para que chame e prenda a atenção daquele leitor. Produzir uma reportagem é bastante trabalhoso, uma vez que a informação pode ser mais completa possível e espalhar-se por vários parágrafos. Na reportagem, ela deve sempre conter a descrição do fato, todas as versões das partes envolvidas, se possível a opinião de especialista, para que essa reportagem seja mais embasada, mais respeitada, Se tiver a visão de especialista, de pessoas que estudaram naquela área. É recomendado antes de ir ao campo, o repórter estuda o tema e a reportagem que se refere para que nunca ele fique perdido. Aqui nós vimos na aula anterior também as etapas de uma reportagem. Na primeira etapa, nós temos a escolha do assunto do público-alvo, Claro, você vai escolher primeiramente o assunto que vai tratar a sua reportagem e dentro daquele assunto, por exemplo, saúde mental, você vai falar sobre saúde mental. Ok, mas eu vou falar saúde mental de quem? De idosos, de crianças, de adolescentes, de pessoas casadas, de pessoas solteiras, de que idade? Então, além do assunto, é de suma importância que você escolha o público-alvo, a quem vai se destinar aquela reportagem. A segunda etapa é a definição do conteúdo. Olha só, para definir o que informar, ou seja, o conteúdo da reportagem, procure imaginar o que o seu leitor vai querer saber sobre esse assunto. Você já escolheu na primeira etapa o assunto e depois você escolheu o público-alvo. Dentro daquele público-alvo, o que aquelas pessoas gostariam de saber? Aí você vai colocar aqui o assunto da reportagem, o público-alvo e vão responder o que meu leitor deseja saber, certo? Na terceira etapa é a obtenção de informações e produção de textos. Na quarta etapa é a revisão dos textos. E na quinta etapa é a diagramação, onde você vai aqui produzir a versão definitiva da reportagem. E eu trouxe para vocês então um modelo de como ficaria aqui uma reportagem. O cabeçalho, a manchete, subtítulo, foto 1, a legenda, notícia. Vocês podem montar também aqui o infográfico de vocês. Vamos então à nossa questão, à nossa atividade de em casa. Primeiro, procure uma reportagem no jornal, numa revista ou na internet, pode ser no site, numa revista, pode ser tanto a impressa quanto na internet, Em seguida, leia e identifique os tipos de textos que a compõem. Vocês vão pegar esse jornal, vocês vão ver que tipo de texto é. Tem infográfico, tem figura, tem foto, tem linguagem verbal, tem linguagem não verbal. Vocês vão estudar aqui essa reportagem, estudando esses elementos.
Letra B, você vai recortar ou imprimir e leve para a próxima aula. Vocês vão fazer isso em casa, vão recortar, vão imprimir essa reportagem, já tiver impresso melhor ainda, vocês vão recortar, tá bom? Na segunda, nessa atividade você fará a quarta etapa da produção da reportagem. Leia cada um dos itens a seguir. Letra A, obtenha informações que deem resposta à questão que lhe couber trabalhar. Vamos voltar aqui na quarta etapa? O que vocês vão fazer aqui? Na segunda questão, você vai revisar então os textos. Fazendo essa revisão, você vai coletar informações, né, em livros, por meio de observação. Na letra B, depois da pesquisa, escrevam o texto ou o trecho que lhe couber. Para isso, dê as instruções dando atenção especial que trata do texto que você vai produzir. Por exemplo, a notícia. A reportagem pode ser iniciada com as informações que mais interessam o leitor. Para isso, o leitor deve criar um lead que contenha respostas a perguntas: o que, quem, onde, como, quando e porquê. E eu trouxe outra informação aqui sobre notícia, de como você pode fazer isso. Pode ser um texto, pode ser o texto inicial da reportagem, não é necessário que seja longa, mas deve trazer as informações mais importantes sobre esse assunto. Então você vai procurar uma notícia, pode ser aquela partezinha inicial daquela notícia, tá? Em depoimentos. Para obter, escreva uma única pergunta sobre o tema da reportagem e apresente a uma ou mais pessoas. Isso com relação ao depoimento, basta de um ou no máximo 2. Para obter, é preciso fazer uma única pergunta sobre o assunto ao depoente. Mas essa pergunta deve ser certeira, para que ela trate do que interessa ao produtor da reportagem. Então, se você vai coletar depoimentos, você não precisa de muito depoimento. 1 ou no máximo 2, tá? No relato pessoal, para obtê-lo, crie uma pergunta do assunto e apresente a uma pessoa. Procure gravar o relato, pois costuma ser mais extenso que o depoimento. E aqui no relato pessoal, também deve ser resultado de uma pergunta, ou seja, assim como o depoimento, um relato pessoal é resultado também de uma pergunta. E na entrevista, como que eu vou identificar a entrevista? Olha só, faça as perguntas previamente elaboradas e grave as respostas para posterior descrição. Olha aqui, a reportagem precisa conter as perguntas e as suas respostas. Sugiro aos alunos que façam entrevistas curtas, ou seja, na entrevista você vai fazer perguntas curtas, no máximo 3 perguntas, tá bom? Para que não fique muito extensa. E sobre os dados estatísticos, devem ser precedidos por uma frase que nos explique, por exemplo, o tempo gasto pelos adolescentes em jogos virtuais. Com relação aos dados estatísticos, deve ser precedido por uma frase explicativa, listado de forma clara e acompanhado de fontes que foram obtidos. Podem ainda ser produzidos pelos componentes do grupo, ou no caso vocês vão fazer sozinhos em casa, caso o tema seja adequado a uma pesquisa rápida e informal. Exemplos: quantas horas por dia você fica conectado à internet? Aí você vai coletar essas informações para montar o dado estatístico. Quantas peças de vestuário você compra por mês? Quantos livros você leu nos 2 últimos meses? E aí são perguntas simples, perguntas objetivas, que farão com que vocês colham os dados para montar os dados estatísticos de vocês. Na terceira, vocês vão fazer a revisão dos textos que vocês e seus colegas produziram para a reportagem está pronta. Você vai passar limpo, né? O texto que vocês escolheram, as respostas. E na letra B vão encontrar imagens que ilustram o texto. Você vai passar limpo toda essa entrevista, toda essa reportagem. Após passar limpo, vocês vão começar a montar com imagens. Tudo aquilo que vocês disseram, vocês vão procurar imagens que se liguem, né? Que ilustrem o que o texto está mostrando pra gente. Na quarta, os textos a seguir tratam de um mesmo assunto, que é o bullying e o cyberbullying. Nós temos aqui vários textos que tratam desse mesmo assunto. Nós vamos iniciar a leitura do texto 1, tá bom? Acompanhem comigo. E sempre peguem o apostilando 3 de vocês e acompanhem a leitura. Bullying escolar. A prática de atos agressivos e humilhantes de um grupo de estudantes contra um colega, sem motivo aparente, é conhecida mundialmente como bullying. Bullying significa brigão, valentão. Os que praticam o bullying têm grande perspectiva de se tornarem adultos com comportamentos antissociais e violentos, podendo vir a adotar, inclusive, atitudes delituosas ou delinquentes. Os alunos, com uma frequência muito maior, estão mais envolvidos com o bullying, tanto como autores quanto como alvos.
Já entre as alunas, embora com menor frequência, o bullying também ocorre e se distingue principalmente com o método de exclusão ou difamação. O bullying escolar é assim classificado. Alvos de bullying são os alunos que sofrem o bullying. Os alvos ou os autores de bullying são os alunos que ora sofrem e ora praticam. E os autores de bullying são os alunos que praticam bullying. E tem também as testemunhas do bullying. São os alunos que não sofrem nem praticam bullying, mas coexistem em um ambiente onde isso acontece. Então aqui nós podemos perceber nesse texto 4 tipos de atores, de pessoas que são envolvidas dentro dessa prática delituosa, né? Quando não há intervenções eficazes contra o bullying, o espaço escolar torna-se totalmente corrompido. Todos os alunos são afetados, passando a experimentar sentimento de ansiedade e medo. Os que sofrem bullying, dependendo de suas características individuais e dos meios em que vivem, poderão não superar os traumas sofridos e, quando adultos, apresentar sentimentos negativos, especialmente uma baixa autoestima, tornando-se indivíduos com sérios problemas de relacionamento, poderão vir a ter também um comportamento hostil. Sobre o bullying, o médico Aramis Lopes Neto, coordenador da pesquisa de Abrapia, diz: trata-se de um problema complexo e de causas múltiplas. A única maneira de se combater o bullying é através da cooperação de todos os envolvidos: professores, funcionários, alunos e pais. A fonte de referência é Abrapia. O texto 2, pessoal, ele também fala sobre o mesmo assunto, que é o bullying, né? O 21 perguntas e respostas sobre o bullying. A primeira pergunta: o que é o bullying? Confira na descrição. E ele vai dizer, olha só, o bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais, verbais ou físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. O termo bullying tem origem na palavra inglesa bully, que significa valentão ou brigão. Mesmo sem uma denominação em português, é entendido como ameaça, tirania, opressão, intimidação, humilhação e maltrato. Segunda pergunta: o que não é bullying? O que pode então não ser considerado bullying? Discussões ou brigas pontuais não são bullying. Conflitos entre professor e aluno ou aluno e gestor também não são considerados bullying. Para que seja bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, ou seja, colegas de classe, colegas de trabalho. Todo bullying é uma agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. A terceira: o bullying é um fenômeno recente? Não, o bullying sempre existiu, só que agora nós temos esse nome na nossa cabeça, né? O bullying. Sempre existiu bullying, desde sempre. Só que agora que ele começou a ser estudado mais profundamente, de maneira a fazer-nos entender para que não aconteça mais ele. Nós temos então nesse texto 21 perguntas. O que leva o autor do bullying a praticá-lo? O espectador também participa do bullying? Vimos no primeiro texto que sim, né? Quem assiste também é um personagem dessa prática. O que é pior? O bullying com agressão física ou o bullying com agressão moral? O que fazer para evitar o bullying? E aqui nós temos também no texto 3, algumas ações que podem revelar a prática do bullying. No texto 4 vai falar sobre o cyberbullying e sobre a violência virtual, nos mostrando que o bullying não é somente presencial. O texto 5, ele começa falando sobre os praticantes, a forma que os praticantes do bullying aceitam e pensam. E no texto 6 nós temos aqui denúncias, né? Como você fazer denúncias desse mesmo tema. Então esses 6 textos, pessoal, giram em torno do mesmo tema, o bullying e o cyberbullying. E após a leitura desses 6 textos, que estão lá em casa, vocês vão responder esse questionário. Vocês vão refletir sobre esse assunto, entender, internalizar, se posicionar contra ou não e vão responder. Letra A: você já foi vítima, agressor ou espectador de casos de bullying? Em caso afirmativo, como descreveria sua postura nesse papel? Você já sofreu? Você já a praticou ou você já presenciou? Se sim, você vai dizer como que foi essa experiência e o que você fez naquele momento. A letra B, o autor do texto 2, considera que o espectador é uma peça fundamental, ou seja, contribui muito para que o bullying e o cyberbullying ocorra ou tenha continuidade. Você concorda com essa opinião? A pessoa que fica ali incentivando, olhando e não faz nada para evitar, será que ela contribui para essa prática delituosa? E na letra C, pergunta: você considera que os praticantes de bullying ou cyberbullying ou seus pais devem ser legalmente punidos? Vocês acham que esses adolescentes que praticam esse delito
e os pais dele também devem ser punidos. Então, todo esse roteiro aqui são perguntas pessoais e que vai variar de cada um, para cada um. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Acompanhe as redes sociais de Edu e até a próxima.